Fala líder, vamos lá então para a nossa segunda aula. E nesse momento é interessante nós fazermos uma reflexão. A reflexão é: você sabe por que você procrastina? Por que você procrastina tanto? Por quais motivos? Como que isso funciona? Como que realmente está acontecendo dentro do seu cérebro? Para responder essa pergunta, nós temos que ir para os estudos de Paul MacLean, que em 1970 descobriu a teoria do cérebro trino, que vai nos ajudar a entender perfeitamente como que funciona a nossa procrastinação e como nós podemos fazer para lidar com ela, ou seja, para a gente administrar a nossa procrastinação. Então, como você está vendo nessa imagem agora, você vai perceber que o nosso cérebro, de acordo com Paul MacLean, é dividido em 3 fases, em 3 etapas. E essa é a teoria do cérebro trino, quando ele divide o nosso cérebro em 3 etapas de evolução. Então, nessa parte maior, nessa parte cinzenta, nós vamos ter o nosso neocórtex. E o nosso neocórtex, ele é responsável pela tomada de decisões racionais. E abaixo dele nós vamos ter então o nosso cérebro límbico, que é responsável pelas nossas decisões emocionais. O nosso cérebro límbico, ele administra as nossas emoções. E abaixo nós temos então o nosso cérebro instintivo ou nosso cérebro reptiliano, que cuida dos nossos instintos de sobrevivência. E como você pode observar, eles não nasceram juntos. O nosso neocórtex, que a gente acredita que é o mais importante, que é o que toma as decisões racionais, ele tem apenas 100 mil anos. 100 mil anos. Enquanto o nosso cérebro emocional tem 200 milhões de evolução e o instintivo tem 500 milhões de anos na nossa cadeia de evolução. O que isso significa, Silas? O que isso tem a ver? Eu vou ilustrar numa historinha para ficar mais fácil para você entender como que esses 3 cérebros geram a procrastinação na sua vida. Então imagine que você é um marinheiro, você está comandando um navio, você está guiando um navio para determinado lugar, que é o seu objetivo, e esse daí é o seu cérebro racional. Seu cérebro racional, ele pega e fala: não, meu objetivo é estudar para a prova da OAB, meu objetivo é administrar uma empresa, meu objetivo é cumprir com os meus projetos. Esse daí é o seu racional, é aquilo que você tem que fazer. E tá lá o marinheiro, ele pega, assume o leme, ele começa a guiar todo o navio e de repente o que acontece? Aparece um macaquinho traquinas, que chega e por ele ser muito mais velho, muito mais forte, esse macaquinho ele consegue tirar esse marinheiro do posto e ele começa a guiar o barco para uma outra direção. E para onde que ele guia? Ele guia o barco para as diversões insanas. Ou seja, ele vai começar a conduzir toda essa embarcação para coisas que não fazem sentido nenhum. Então você sabe que você tem que ir em busca do seu objetivo, mas de repente esse macaquinho assume o controle sem a sua permissão racional e você vai procrastinar, vai ver coisas no Facebook, no Instagram, vai ficar fazendo coisas que não tem sentido nenhum e que não agrega nada na sua vida. E tudo isso que está acontecendo é justamente esse macaquinho, ou seja, o cérebro límbico, que ele é muito mais forte do que o cérebro racional, como você pode ver na teoria de Paul MacLean. E é justamente nesse momento que nós começamos a procrastinar, quando as nossas emoções assumem o controle diante das nossas razões, diante do que nós realmente temos que fazer. Então nós começamos a ir para esse parque de diversões em busca de prazeres momentâneos que não nos levarão para lugar nenhum. E aí nós começamos a procrastinar. E existe algo muito forte que vai deter essa procrastinação, que é quando o macaquinho está muito tempo no leme, e aí o marinheiro ele lembra que ele tem que entregar o projeto para amanhã, que ele tem que estudar para a prova, daqui 2 dias a prova começa. E aí começa o quê? Vem o desespero, que é como se fosse um monstro mais forte ainda que o macaquinho, que assusta o macaquinho sai correndo, e o monstro, então, ele assume o controle do navio e você começa a fazer como? Desesperadamente os seus projetos, os seus trabalhos. Porém, você começa a fazer isso tudo em cima da hora e fica, é claro, péssimo, não fica bom. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa estrutura da procrastinação. Nós temos o nosso objetivo, nosso cérebro racional fala o que nós temos que fazer, porém, vem o nosso cérebro emocional, esse macaquinho traquina, e ele assume o controle do nosso destino e começa a ir atrás de emoções insanas, de emoções improdutivas. E na pior das situações, ou melhor, em situações de risco, onde está quase estourando o prazo, esse monstro, o seu cérebro instintivo, o seu cérebro reptiliano, que é muito mais forte que o macaquinho, ele aparece e faz você assumir o controle das coisas. Porém, aí já está em cima
da hora. E o que acontece é que esse monstro dos instintos, normalmente, ele aparece quando você está com o prazo acabando, quando você tem alguma perda evidente, quando algo vai trazer algum tipo de prejuízo para você se você não começar a agir. E aí você deixa de procrastinar e começa a fazer em cima da hora. O problema é que normalmente nas nossas metas pessoais, nas nossas metas de vidas particulares, esse monstro ele não aparece. Porque não tem prazo, nós não sabemos para quando. Não, eu quero fazer uma viagem, mas não precisa ser esse ano. Eu quero começar uma empresa, não, mas não precisa ser exatamente agora. Então não existe um prazo, não existe uma perda evidente, não existe nada que vai te prejudicar se você não agir. Então o macaquinho assume o controle e esse monstro, ele nunca aparece para assustar o macaquinho. E pode ficar o teu cérebro racional falando, não, você precisa começar a fazer, você precisa começar a fazer. Entretanto, o macaquinho ele é mais forte e ele permanecerá no comando. É por isso que é importante a gente entender uma coisa nesse momento. A primeira coisa que nós temos que entender é: você não vai eliminar a procrastinação da sua vida. Esse macaquinho que está aí, essas partes emocionais, elas existem para que você possa de fato aproveitar a vida e não ter uma vida cinza, somente atrás de compromissos, somente atrás de bater metas, de fazer coisas racionais que automaticamente são chatas. Então esse macaquinho ele vem como um alerta para que você aproveite a vida. E não é possível eliminar esse macaquinho, eliminar esses lados emocionais, essa procrastinação sem sentido nenhum. É como se você quisesse pegar um pedaço do seu cérebro e arrancar. E isso não é possível. Então o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que não é possível nós eliminarmos a procrastinação. Não é possível nós tirarmos esse macaquinho do controle. O que nós podemos fazer é administrar a procrastinação, administrar esse lado emocional para que ele não assuma o controle de uma forma muito violenta e que conduza a nossa vida para destinos tristes ou para lugares que nós não queremos, para que ele não conduza a nossa vida até nós chegarmos nos últimos dias e perceber que nós não realizamos os nossos sonhos, deixamos muitas coisas para trás e começamos a nos arrepender. Ele está aí sim para te ajudar, mas se você deixar ele tomar o controle 100% das vezes, isso trará muito sofrimento para você. E a pergunta que fica então é: Silas, como que faz para a gente administrar esse macaquinho, para a gente não deixar ele assumir toda a nossa vida e nos conduzir para lugares onde não desejamos? É agora que entra a nossa ferramenta que está aí como material de apoio. Você vai procurar em algum lugar para você baixar a nossa ferramenta. E essa ferramenta, ela é composta por 3 perguntas. Essas 3 perguntas vão ajudar você a ajustar todos esses aspectos para que você administre a procrastinação. A primeira dessas perguntas, já baixa lá para você preencher, escrever à mão, responder tudo isso para você poder fazer o acompanhamento adequado. Então já baixa lá e você vai ver que a primeira pergunta ela vai ser em torno de qual é o seu objetivo de fato. Então no primeiro momento eu quero que você imagine qual o objetivo que você quer alcançar. O que você deseja realizar? Você precisa o quê? Estudar? Você quer realizar um sonho muito grande? Você tem um projeto? Você tem uma empresa? Você tem uma instituição? O que você pretende fazer? Eu quero então que você determine de um modo específico qual é o seu objetivo. E abaixo disso eu quero que você coloque uma data. Quando que é que você pretende realizar esse objetivo? É para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 5 anos, 10 anos? É importante você ter essa data justamente para que você entenda quando você está chegando próximo do limite. Para que se você estiver procrastinando, fique mais fácil para ver aquele senso de urgência, o senso instintivo que vai ajudar você a entrar nos trilhos novamente. E eu quero que você assine esse compromisso consigo. Descreva qual é o seu objetivo e depois determine uma data para alcançar esse seu objetivo. E depois vai ter mais uma pergunta. A pergunta é: que preço você está disposto a pagar por esse seu objetivo para alcançar essa meta? Nada na vida, nada no universo vem de graça. Tudo é naturalmente uma troca. Você faz algo, o universo te devolve algo em troca. Então, se você quer alcançar qualquer coisa, independente do que seja, você vai ter que fazer algo por isso. Você vai ter que dedicar ou tempo, ou dedicar energia, ou mudar comportamentos, ou mudar forma de pensar, ou mudar diversos aspectos da sua vida, dependendo do seu objetivo. E a pergunta que eu te faço aqui não é somente o que você quer alcançar, mas qual que é o preço que você está disposto a pagar em relação a isso. E quando nós falamos de pagar um preço, nós estamos falando de pagar um preço no sentido de mudança pessoal.
de você entregar energia, de você mudar a forma de pensar, de você mudar a forma de agir, de você mudar comportamentos. Por exemplo, deixar de procrastinar é um preço, você vai estar pagando um preço e isso não será tão fácil, mas se você estiver disposto a pagar esse preço, com certeza você poderá caminhar em busca dos seus objetivos. Então essa é a nossa segunda pergunta com essa reflexão. Primeiro o seu objetivo, depois qual preço você está disposto a pagar, e a nossa terceira pergunta, que é uma pergunta extremamente importante, você precisa determinar como que você vai procrastinar sem culpa. Porque você lembra, não é possível você eliminar esse macaquinho, tirar o macaquinho do navio e não deixar que ele nunca mais assuma o controle. Sim, esse macaquinho ele vai assumir o controle de vez em quando. E o que você precisa fazer é justamente administrar ele. Fala assim, não, você precisa assumir o controle, mas você vai assumir somente por 1 hora, você vai assumir por 2 horas, ou você vai assumir por 1 vez por semana. Então, nesse momento, a reflexão que eu quero que você faça é qual que é o tempo que você vai determinar para você procrastinar sem culpa. Eu não sei exatamente o que você gosta de fazer quando você está procrastinando. Se você gosta de ver futebol, se você gosta de ver Netflix, se você gosta de mexer no Facebook, ou se você gosta de tocar até mesmo um instrumento musical. Não é para você parar de fazer isso e se tornar uma pessoa 100% comprometida com seus objetivos, que não procrastina nunca. Você precisa simplesmente encontrar um equilíbrio do tanto que você precisa procrastinar e do tanto que você precisa dedicar para os seus objetivos. Então eu quero que você observe você, da quantidade que você procrastina, de 0 a 10, o quão procrastinador você se considera hoje. Talvez você se considere 8 procrastinador, ou seja, 80% do seu tempo você está procrastinando. Você precisa encontrar um limite, não vai ser fácil se você é 8, se tornar uma pessoa que procrastina somente 10% do tempo e os outros 90% produz. De 8, diminua para 5, 50% produzindo, 50% procrastinando. Uma forma justa, de uma forma que você consiga alcançar e já comece a melhorar os seus resultados. Então, novamente, recapitulando, nessa pergunta, a ideia central é justamente que você consiga entender que você vai sim procrastinar, que não tem problema nenhum nisso, está completamente certo. Entretanto, você só não pode deixar a procrastinação tomar proporções enormes na sua vida. Então, dessa forma, você vai administrar e determinar um tempo para que você possa procrastinar sem culpa. Então, você determinou aquele horário, você vai assistir o filme, você assiste sem culpa nenhuma, porque você sabe que você teve as suas obrigações cumpridas e você vai ter o horário certo para fazê-las. Então, essas são as 3 reflexões para você saber qual é o seu objetivo, determinar um prazo para que você possa utilizar o seu instinto ao seu favor, esse cérebro instintivo. Depois você também ter em mente qual que é o preço que você está disposto a pagar para alcançar esse seu objetivo. Em terceiro lugar, determinar qual que é o prazo, qual que é o tempo, qual é a forma com a qual você procrastinará sem culpa, para que você alinhe esses 3 cérebros de uma forma muito positiva. Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!